De volta ao Redação Novo Tempo, muito obrigado porque você está aqui com a gente. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou um plano para fechar a prisão de Guantánamo, localizada na costa sudeste do território cubano. O presídio foi inaugurado alguns meses após os ataques terroristas de 11 de setembro, pelo então presidente George Bush, para abrigar estrangeiros acusados de atentar contra os Estados Unidos. O centro de detenção, que conta ainda com 91 presos, é alvo de diversas críticas e denúncias de violação de direitos humanos, como a prática de tortura e também pelas condições em que são mantidos os prisioneiros. Apesar de o fechamento de Guantánamo ser uma promessa da campanha de Obama de 2008, o anúncio ocorre a poucos dias da visita histórica do presidente norte-americano a Cuba, que deve acontecer ainda neste mês. O fechamento da prisão pode ter fortes implicações neste processo de retomada de relações entre os dois países. E realmente, Obama estaria marcando um passo importante aí na história com esse fechamento. Agora, isso gera bastante polêmica, principalmente entre republicanos e democratas, nesse momento de discussão que a gente vive, nesse momento de eleições norte-americanas que a gente vive. Qual a opinião de vocês com relação a isso? Fechando essa prisão ali em Cuba, a gente realmente pode trazer, quem sabe, algum aspecto de melhora para esses 91 presos que ainda estão lá em território não americano, mas numa prisão americana em Cuba? Vale a pena lembrar o que acontece ali em Guantánamo, por que tem tanta situação polêmica envolvendo a prisão? Porque várias organizações já condenam há anos já o que acontece ali dentro, só que nunca foi feito uma espécie de... Qual que é o nome? Tem uma palavra auditoria? certa. Auditoria externa. Todas as vezes que teve algum tipo de auditoria ali dentro, foram por órgãos norte-americanos mesmos e aí falava que estava tudo tranquilo, mas as pessoas não acreditavam por conta de relatos, inclusive documentos que falavam de torturas que vão contra direitos humanos adquiridos em convenções internacionais ali. Só que os Estados Unidos ainda mantêm isso até hoje, principalmente por conta da guerra de combate ao terror, por conta de extremistas islâmicos. Eu não lembro quantos, mas eram boa parte dos prisioneiros de Guantánamo, eles são radicais islâmicos, foram presos, capturados ali na região do Afeganistão, do Iraque e tudo mais. Então, membros da Al-Qaeda, entre outros. Então, eu acho que essa situação acho que até transcende a situação da política norte-americana, uma vez que envolve organizações internacionais que buscam preservar os direitos humanos. Inclusive, por isso, o Obama falou que fecharia ali a prisão, porque ela é tema de muita polêmica, então é melhor fechar isso daqui de uma vez e vamos acabar com a polêmica. Só que é o que você falou, né? Tem um embate ali entre os principais partidos norte-americanos, porque principalmente o Partido Republicano é muito firme em relação ao uso do poderio militar em excesso dos Estados Unidos para combater o terrorismo e garantir a segurança dos norte-americanos, seja no território deles ou mesmo em outros lugares do planeta, né? E tem uma outra questão. A gente tem discutido isso já faz mais de um ano, né? Desde que a reaproximação começou a ter efeitos mais práticos entre Cuba e Estados Unidos. John Kerry já foi a Cuba, já teve o hasteamento das bandeiras dos dois países nos outros dois, né? Só que efetivamente pouca coisa tem acontecido. Recentemente foi anunciada a reabertura de viagens autorizadas, viagens aéreas dos Estados Unidos a Cuba. Irregulares, né? Irregulares, para que haja voos assim. Mas o Congresso americano é muito reticente com liberações com respeito às sanções impostas a Cuba, porque alguns princípios são estabelecidos nesse acordo, né? Do lado americano, função dos Estados Unidos, é obrigação dos Estados Unidos nesses acordos, flexibilizar as sanções e fazer isso que os Estados Unidos têm prometido por meio do presidente Barack Obama. Mas Cuba também tem uma série de
uma lista de deveres a cumprir, os quais não têm sido cumpridos. Então, a gente tem visto aí uma imigração em massa de cubanos desde que os acordos começaram a ser estreitados entre os dois países, saindo de Cuba. E eles saem e continuam dizendo que as coisas continuam exatamente iguais eram antes. Então, as questões sociais, questões de liberdades políticas, liberdade de expressão, essas coisas que são bandeiras dos Estados Unidos, defensores máximos da democracia, continuam em repressão em Cuba. Então, você tem isso que atravanca o progresso das negociações. Então, o Congresso americano vai, sim, ser muito reticente e firme em negar ao presidente Barack Obama esses pedidos que ele tem feito de flexibilizações, porque o Congresso espera a contrapartida, espera que o governo cubano cumpra a sua parte. Também dê alguma coisa. E, inclusive, tem uma outra questão aí, né? Quando você tem essa situação de embargo, obviamente que o embargo acaba sendo dos Estados Unidos. Só que a pressão norte-americana em relação a isso faz com que outros países que supostamente não têm por que não ter relações com Cuba, pelo menos, assim, enquanto existe um embargo, esses países ficam assim meio reticentes, porque se eu fizer coisa demais para Cuba, posso ficar mal com os Estados Unidos. Então, não é só uma questão que envolve Estados Unidos e Cuba, envolve todos os outros países do mundo que podem, porque querendo ou não, Cuba é um grande mercado a partir do momento que se abrir, porque é um monte de produtos que há anos não tem ali. Por exemplo, indústria automobilística não existe em Cuba. Tanto é que você vê fotos lá, os carros todos velhos caindo aos pedaços. Então, a partir do momento que se abre-se uma grande porta para tudo quanto é tipo de empresa. Agora, o Hélio comentou aqui de que realmente a gente já tem mais ou menos um ano que a gente está vendo avanços na aproximação dessas relações. Faz 88 anos que não existe uma visita presidencial americana a Cuba. O que representa essa chegada do Barack Obama ao território cubano, essa visita? O que representa? Que passo está acontecendo com essa ação? É uma confirmação dessa reaproximação. É importante tanto para Cuba quanto para os Estados Unidos, porque o Leite lembrou bem, Cuba é um mercado promissor, precisa de muita coisa e o governo americano precisa expandir mercados. Então, a gente viu aí desde o final da Guerra Fria e desde a queda da União Soviética, você via uma retomada, um crescimento forte econômico. Hoje você já está nessa estagnação, que não é só no Brasil, isso atinge vários outros países, é uma questão global. Então, Estados Unidos, como sendo a maior potência econômica do mundo, precisa de novos mercados também. E onde você vai encontrar novos mercados mais? Então, a gente tem uma ilha ali que tem muito dinheiro, que está fechada e que, olha, seria uma boa se a gente começasse a colocar nosso mercadinho ali, entendeu? Muito dinheiro em potencial, a gente poderia dizer, né? Porque tem gente ali para poder consumir. Exatamente. Só que para as pessoas poderem consumir, elas têm que ter dinheiro. E aí que vem a questão de começar a liberar... De abrir as sanções para que o país consiga se estruturar economicamente, crescer economicamente e vir a ser consumidor, entendeu? Agora, então, os dois, assim, não é assim, uma bondade, uma benevolência o pessoal, do governo eles querem ser americano. legais, né? O Obama quer ser gente boa com Mas não os tem Castro. um pouco disso, Hélio? Assim, os Estados Unidos meio que ele quer ser o salvador do mundo, né? Fica tratando de outras situações em outros países, como a gente vê sobre esse ataque, esse combate ao terrorismo que sempre Mas nunca pela bondade, Mas né? aí tá sempre... aí tem esse lado que ele está interessado economicamente lá nesses Eu acho que eu territórios. trocaria a palavra salvador do mundo para fornecedor do mundo, entendeu? Cabe então, bem. lógico, eu não estou colocando como uma teoria da conspiração aqui, mas é fato que a evidente. economia norte-americana ela é o que ela é hoje porque ela conquistou mercado no planeta inteiro. E ela é baseada no capitalismo, e não só baseada, mas ela é o grande ícone do capitalismo mundial. É né? a essência do estilo de vida É um norte-americano. discurso bonito, né? Sim, O Obama lindo. disse... Agora, por exemplo, a gente está discutindo aqui o fechamento da prisão ali em Guantánamo. Então, Guantánamo, a prisão americana que funciona no território cubano. Falando sobre essas questões políticas, a gente está vivendo um momento interessante, porque o Obama está se estreitando nessas relações com Cuba, mas também a gente está vivendo um período eleitoral. Então, nos Estados Unidos. Então, será que o fechamento ali de Guantánamo é um sinal maior ainda de bandeira branca, Estados Unidos colocando uma bandeira branca ali, dizendo, olha, nós estamos querendo a paz aqui com vocês, então, por favor, deem inclusive a parte de vocês de volta,
porque é um território cubano? Ou será que o partido de Barack Obama levantar essa bandeira, estamos fechando essa prisão, é mais uma propaganda política para esse momento eleitoral americano que eles estão vivendo? Cara, pode ser muita coisa. Porque eu acho que não tem um fator só. Mas, obviamente, que o fator eleitoral disso é forte, principalmente entre os latinos, né? Porque uma grande parte do eleitorado norte-americano é latino. E boa parte dos latinos, inclusive, vai votar nos democratas lá. Inclusive porque provavelmente quem vai sair vencedor dos republicanos é o Donald Trump, que falou que vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Então, quer dizer, os latinos não querem mesmo que o Trump vença. Então, acho que acaba sendo mais um reforço nessa questão de angariar votos para o vencedor das prévias ali dos democratas, que pode ser Hillary Clinton, provavelmente, ou o Bernie Sanders, que estão os dois principais ali. Mas eu não acho que seja o principal motivo. Acho que talvez o principal motivo, ao meu ver, do interesse dos Estados Unidos é essa questão econômica, de poder ter em Cuba um novo mercado para ser explorado pelas indústrias norte-americanas e fortalecer a economia norte-americana, pelo menos um pouco ali, tendo um novo país consumidor, que tem muito para consumir por conta de anos que não está consumindo por conta do embargo que foi colocado ali sobre eles. Mas tem esse efeito aí eleitoral, com certeza. A Suzane falou sobre os Estados Unidos terem esse padrão de sempre se colocarem como o grande salvador do mundo, né? E sempre disposto a essas grandes causas e tal. Além dessa visita a Cuba, o Barack Obama também tem uma viagem agendada para a Argentina, justamente no aniversário de 40 anos da ditadura mais violenta que o país viveu. Então, sempre nesses momentos históricos existe essa presença. Mérito também do Macri, que está como novo presidente lá e está fazendo de tudo para fazer a economia argentina voltar a funcionar, porque ficou muito tempo parado por conta de imposições do governo anterior da Cristina Kirchner e mesmo de outros governos anteriores kirchneristas que buscaram, de alguma maneira, fortalecer a economia argentina, meio que tentando isolar o país economicamente de relações de importação e mesmo exportações. Você comentou sobre o esquema de ter tantos latinos hoje nos Estados Unidos, e inclusive o poder de voto que eles têm, né? É interessante isso, como os Estados Unidos cada vez fica mais presente a força dos latinos ali dentro, né? Eu não lembro quem eu vi falando, algum comentarista de política internacional, não estou realmente me lembrando, que o que ele pensa que vai acontecer é que nessas eleições uma mulher deve ganhar as eleições, porque está apostando fortemente na Hillary Clinton. Depois dos Estados Unidos já terem tido um presidente negro, seria uma mulher a próxima presidente ou presidenta, porque fica mais elegante aqui no Acho Brasil. que para eles não vai fazer diferença, porque o verbo, o substantivo não tem traduzindo, gênero. né? E o próximo presidente seria um latino, o próximo presidente dos Estados Unidos depois de uma mulher. O que realmente não é difícil que aconteça, né? Faz bastante sentido, faz bastante sentido. Vamos fazer um intervalo? Logo depois a gente discute sobre o levantamento que mostrou que no Brasil um prefeito é retirado do cargo a cada 8 dias. É isso mesmo, a cada 8 dias em que você está vivo, um prefeito do nosso Brasil é retirado de exercício. A gente volta já.